Fala galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 21 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível J. Olha só o que diz essa questão, meu povo. O diagrama mostra dois semicírculos tangentes de raio 1 e com diâmetros paralelos AB e CD, beleza? São os diâmetros que eles são paralelos. E a pergunta é, qual é o quadrado da distância AD? Então, se eu chamar, por exemplo, AD de y, ele quer quanto vale y ao quadrado, tranquilo? Primeira coisa, vamos analisar, né, essa figura aqui bem maior que eu fiz para a gente, beleza? Observe que a reta, né, paralela, as retas paralelas, que são os dois diâmetros, né, ele tem justamente, ó, distância de um raio. Então, a distância entre os dois diâmetros é exatamente 1, não é isso? E observe que esse ponto de tangência aqui é um ponto bastante interessante, porque eu posso ligar os dois centros através dele. Olha só, eu posso fazer esse segmento aqui, se você notar. Tranquilamente esse segmento, ligando os dois centros, passando pelo ponto de tangência. E, né, obviamente fazendo aqui, ó, o raio justamente perpendicular à base que tem, a reta que contém o diâmetro AB, nós temos exatamente aqui um triângulo retângulo formado. Com esse triângulo retângulo, nós podemos aplicar o famoso. Quem é o famoso, Bruno? O Teorema de Pitágoras, meu povo. Note que esse segmento que eu estou fazendo aqui em azul, que é o segmento que liga os dois centros, ele é esse raio 1 mais esse raio 1. Então, ele mede 2. Observe que esse daqui é um raio 1. Beleza? E o objetivo vai ser achar justamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, vou colocar uma letra, né? Vou colocar EF. Eu quero achar primeiro quanto vale EF. Eu vou chamar EF de x, beleza? Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente tem exatamente o quê? Hipotenusa ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais o meu x quadrado. 2 ao quadrado é 4. Esse 1 passa para lá subtraindo, vai ficar 3, né? Então, o x vai ser igual a raiz de 3. Não mais ou menos porque é uma medida, a gente não considera a parte negativa. Então, eu já sei que EF, que é esse segmento aqui, ele mede exatamente raiz de 3. Agora, observe que de E até A, EA mede 1. Beleza? E se você observar, né, aqui a gente fez a projeção desse diâmetro, desse ponto, né, desse centro aqui. A projeção ortogonal. Então, significa que se eu fizer também a projeção aqui do D, então, ó, a projeção aqui do D, esse FG também mede 1, que é justamente o raio. Ou seja, agora eu vou apagar que tem uma figura sobrecarregada, e eu vou aqui mostrar qual é o triângulo que a gente vai tratar. Olha só, vou apagar isso, vou apagar isso. Apagar isso aqui. Então, a gente tem esse segmento vermelho, né, EF, medindo raiz de 3. Nós temos FG medido 1. Então, significa que essa base toda que eu vou fazer em vermelho aqui, essa base toda aqui, ela é 1, que é o AE, mais 1, que é o FG, mais raiz de 3, que é o EF. Ou seja, é 2 mais raiz de 3. E essa altura aqui, ó, DG, ainda continua sendo 1, porque é o raio. E o AD eu vou chamar de Y, que é o que é a minha resposta, né? Então, eu vou chamar o AD de Y, ok? Observe que, aplicando também, como aqui é uma projeção ortogonal, a gente pode aplicar de novo o Teorema de Pitágoras. Então, a gente tem o quadrado da hipotenusa, que é o nosso AD, que eu estou chamando de Y, beleza? Então, eu só quero saber isso aqui, né? O que ficar aqui após essa igualdade é minha resposta. Então, o quadrado de AD vai ser 1 dos catetos ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais, né, o outro cateto ao quadrado, que o outro cateto é justamente 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Vamos desenvolver esse quadrado da soma, né? Então, o nosso y quadrado vai ser 1 mais. Aqui a gente aplica a frase resolutiva, né? Quadrado do primeiro vai ficar 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 raiz de 3,
mais o quadrado do segundo. Observe que esse e esse eu posso somar, não é isso? Então, nosso y², ou seja, o quadrado de AD, é igual a 1 mais 4 mais 3, que dá 8, mais 4 raiz de 3. Ora, 8 mais 4 raiz de 3, olha lá para cima, é isso aí, meu povo. Gabarito, letra B. Tranquilo? Galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 22 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível J. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Quando introduzimos uma lista de 4 números na máquina Canguru, esta continua a lista imprimindo o menor inteiro não negativo, olha só, não negativo significa que pode ser 0, né? Então, o menor inteiro não negativo que é diferente dos 4 números anteriores. E repete esse processo sem parar infinitamente, beleza? E o que essa questão quer? Olha só, finalzinho. Jacó forneceu à máquina a lista inicial. Ele pegou, colocou 2, 0, 2, 3. Qual será o número 2023 que essa máquina vai imprimir, né, dessa lista? Então, a gente vai fazer o que, galera? Vamos colocar quem são os próximos números dessa sequência, beleza? Quando a gente identificar um padrão, a gente projeta para 2023 valores, tranquilo? Então, vamos lá, olha só. A partir desse momento aqui, né, a gente tem os próximos números que essa máquina vai imprimir. Observe que ele fala que é o menor número não negativo diferente dos 4 anteriores. Ora, quem são os 4 menores números não negativos? 0, 1, 2, 3, né? 0, 1, 2, 3 são os menores. Se a gente desconsiderar o 0, tem um 4, né? Então, ó, aqui, obviamente, a gente tem que considerar o 0. Então, 0, 1, 2, 3, se você observar na nossa sequência, está faltando um desses, né? O 1. Então, o menor que não está na sequência é 1. Então, o próximo número que ele vai imprimir é 1. Observe que ele fala dos 4 anteriores, né? Então, agora eu tenho que considerar esses 4 aqui. Observe que eu tenho o quê? 0, 1, 2, 3. Quem é o menor número inteiro não negativo após esses números? Simples, né? 4. Então, aqui, depois desse 1, ele vai imprimir o 4. E a gente tem que ficar repetindo esse processo. Aqui, ó, desses 4 últimos aqui, quem é o menor? O menor não negativo é o 0, né? Desses 4 últimos aqui, quem é o menor? É o 2. Desses 4. Quando essa sequência se repetir, a gente pega esse padrão e projeta, tranquilo? Olha só, quem é o menor número aqui dessa sequência? Ó, tem o 1, tem o 0, 1, 2, faltou 3, né? Então, é o 3. E dessa sequência aqui, é o 1, né? 1. Opa, se você observar, aparentemente ela está começando a se repetir. Olha comigo. 0, 2, 3, 1. 0, 2, 3, 1. Né? Se o próximo dígito depois desse for o 4, então realmente ela está começando a se repetir, beleza? Vamos fazer quem são aqui os próximos, olha só. Desses últimos 4 aqui, quem é o menor? Se a gente tem 0, 1, 2, 3, o menor é 4, né? Olha só! Então, a gente já encontrou um padrão, né, meu povo? Observe que esses números aqui, né, essa sequência de números está se repetindo. Então, 0, 2, 3, 1, 4. 0, 2, 3, 1, 4. Vou fazer mais alguns para vocês terem a certeza que está se repetindo. Olha só. Chega aqui, desses últimos 4, quem é o menor não negativo? É o 0. Desses últimos 4, quem é o menor? É o 2. Então, você já sabe que está se repetindo, né? Quantos números estão se repetindo? Se você notar aí, ó, esse 2 ele não está se repetindo, ele não se encaixou no padrão. Mas a partir do 0, ó, a gente tem 5 números se repetindo sempre. Do 0, né? 0, 2, 3, 1, 4. Observe que o primeiro 2 ele não faz parte desse padrão. Ou seja, desconsiderando ele, eu tenho quantos números após para chegar em 2023? Isso mesmo, eu tenho aqui, ó, exatamente 2022 números, né? Porque um dos 2023 já é esse 2 que não está no nosso padrão. Ou seja, para a gente saber quem é o próximo, né? Basicamente, a gente pega aquele 2023 e divide por 5 e olha o resto. Observe que sempre o quinto número vai ser o 4, não é isso?
Sempre o quinto número é o 4. Então, se a gente dividir por 5, a gente tem exatamente o que aí, ó? 2023 dividir 2022, na verdade, né? Porque a gente está desconsiderando o primeiro lá que não faz parte do nosso padrão, né? Então, 2022 dividido por 5. Vou pegar o 20 aqui para ficar fácil, né? Vai dar 4, 4 vezes 5, 20 para 20, nada, desce o 2. Né? Observe que aqui a gente não tem um número porque ele é menor que 5, né? Então é o 0. Vai ficar menos 0 dá 2, né? Aqui está faltando espaço, eu vou tirar um pouquinho, beleza? Aqui ficou 0, 2, beleza. Menos 0 dá 2, baixou outro 2, dá 4, né? 4 vezes 5, 20 para 22, sobre o resto 2. Ou seja, a gente tem resto 2. Se os múltiplos de 5 sempre terminam em 4, sobrou dois números. Quem são os dois próximos? 0 é o primeiro, 2 é o outro. Ou seja, o número 2023... ele vai ser simplesmente o número 2. Ela vai imprimir o número 2 lá na posição 2023. Então, nosso gabarito, meu povo, olha lá, é isso aí, meu povo. Nosso gabarito facilmente aí, né, é a nossa letra C, número 2. Tranquilo? Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 23 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível J, meu povo. Olha só o que diz essa questão. Um retângulo de vértice 00, 100, 0, 150 e 0,50 tem um círculo de centro 75, 30 e raio 10 no seu interior. Galera, para agilizar a nossa vida, né, eu já trago aqui, ó, a representação disso, tranquilo? Olha só o que diz a continuação dessa questão. Qual é o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto 75, 30 e divide a área do retângulo menos a área do círculo em duas áreas iguais? Galera, primeiro, se a reta passa pelo ponto 75, 30, que é justamente o centro do nosso círculo, então, ó, basicamente, se você observar, ela está passando pelo diâmetro, né? Se ela passa pelo centro, ela é diâmetro do nosso círculo. Se ela é diâmetro, obrigatoriamente, o círculo vai ter áreas divididas em partes iguais, beleza? E se você observar, como as figuras formadas do nosso retângulo têm que ter áreas iguais, as duas figuras precisam ser um trapézio. E, né, como a parte do círculo vai ser áreas iguais, então tranquilamente a gente pode desconsiderar o nosso círculo, beleza? Então observe que a gente tem que achar aí qual é a equação dessa reta, né? Primeiro, porque se a gente achar a equação da reta, a gente tem o nosso coeficiente angular. Primeiro, qual a fórmula genérica de uma equação da reta, meu povo? Y, ou f de x, né, igual a x mais b, onde, né, tranquilamente aqui o nosso a é o nosso coeficiente angular, beleza? Observe que nessa equação, né, como ela passa pelo ponto lá que é o centro, que esse ponto aqui, ele tem coordenadas 75, 30, beleza? O que isso significa? Que se o x for 75, o nosso y é 30. Então, aqui tranquilamente a gente já pode se reescrever uma equação para isso, né? O nosso y é 30, então vai ficar 30 igual a x, a vezes 75, mais o b. Tranquilo, né? Observe que essa reta verde, ela dividiu o nosso retângulo em duas partes iguais, né? Tranquilo, você sabe disso. Tá lá no enunciado, é umas coisas que a gente tem que ter, beleza? Então, se ela dividir em áreas iguais, a gente tem que esses dois trapézios, o 1 e o 2, eles precisam ter áreas iguais. E para trapézios com mesma altura terem áreas iguais, significa que as suas bases, elas têm as mesmas medidas, ok? Então, significa que essa basezinha daqui, ó, que eu vou chamar de B, é exatamente a mesma medida dessa base aqui que eu vou chamar de B, ok? E observe que como, né, ali a altura do nosso retângulo é 50, quanto mede a base maior do nosso trapézio, que é somente isso aqui? É 50 menos B, beleza? 50 menos B. Agora observe por que a gente está utilizando e por que a gente pode utilizar o B. Galera, se você pegar aqui na forma genérica e substituir o x por 0, o nosso y é igual a b, beleza? Então, o que significa na prática? Que esse ponto aqui, que eu estou destacando para vocês, olha só, vou colocar uma seta. Esse ponto em vermelho é o nosso x igual a 0.
E quando a gente tem x igual a zero, a nossa altura, que é o y, é justamente b. Por isso que eu posso substituir aquele pedacinho lá por b e, consequentemente, esse pedacinho aqui também por b, porque é exatamente o mesmo tamanho, beleza? Então, da mesma forma como a parte verde lá é 50 menos b, né? Essa parte que eu vou fazer aqui em verde também é 50 menos b. E com isso, a gente já pode montar outra equação. Qual é essa equação? É utilizando o nosso x aqui, ó, igual a 100. Quando o nosso x for 100, o nosso y é essa altura aqui, ó, que é justamente 50 menos b, beleza? Então, a gente vai fazer justamente isso, meu povo. Olha só como a gente vai ficar. Chega aqui. A gente tem que o nosso y vai ser 50 menos b quando o nosso x for 100. Então, vai ficar a 100 mais b. E se você notar, a gente agora tem duas equações em azul, somente com variáveis, né, a e b. Então, a gente tem um sistema de equações, tranquilo? Como a gente resolve um sistema? Pelo método que você quiser. Primeiro, eu vou passar esse b para cá. Então, a gente vai ter menos b, né, virando um mais b. Como ele virou um mais b aqui, a gente vai ter b mais b, que dá 2b, né? Então, a gente vai ter exatamente isso aqui no nosso sistema. Ó, vou até colocar mais para cá. Beleza. Nosso sistema aí, a primeira equação é 30 é igual a A vezes 75, que dá 75A. Eu vou escrever aqui 75A, beleza? Então, 75A mais B. E nosso aqui vai ficar 100 vezes A, né? Que dá 100A mais 2b. Observe que eu posso tranquilamente resolver pelo método da adição. Eu só preciso multiplicar a equação de cima por menos 2. Quando eu multiplico ela por menos 2, a gente vai ter menos 60 igual a menos 150a menos 2b. E então, observe que eu posso resolver agora pelo método da adição. É só somar as duas equações. Vou somar a azul com a vermelha. Quando a gente soma o b com b aqui, ó, tchau, tchau. Quem ficou? Menos 60 mais 50, que dá menos 10, igual a menos 150a mais 100a, que dá menos 50a. Multiplica ambos os lados por menos 1, né? Então, a gente vai ter que o nosso 50a é igual a 10. Ora, o 50 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, o nosso A vai ser igual a 10 sobre 50. Simplificou, né? Dividiu por 10 em cima e embaixo. Então, o nosso A é igual a 1/5. Mas quem é o nosso A? Olha aqui em cima, é o nosso coeficiente angular. Então, a nossa resposta, gabarito, né? Coeficiente angular, 1/5. Olha só, meu povo, olha lá, isso mesmo, 1/5 gabarito, letra A, beleza? Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 24 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível J, meu povo. Olha só o que diz essa questão. Totalmente carregado, o celular de Melinda funciona 32 horas, vou até destacar aqui pra gente, ó. Se ela usar apenas para conversas telefônicas, ele dura 20 horas. Se ela usar somente para internet, e dura aqui, né, 80 horas se ela não o usar, beleza? Então aqui eu estou destacando as informações que são importantes para a gente poder aí, né, ter uma visualização melhor quando a gente for procurar de novo no problema, beleza? Melinda tomou um trem com seu celular carregado pela metade. Galera, carregado pela metade significa o quê? Que se, por exemplo, a carga total é 100%, então, aqui, né, 50% de carga, tranquilo? No trem, o tempo que ela usou o celular foi igual para internet, conversa telefônica e também para o que não usou. O telefone ficou totalmente descarregado, ou seja, se ela foi com os 50%, né, ela utilizou totalmente os 50%, tranquilo? E a pergunta é, meu povo, olha só, quantas horas durou a viagem? Primeira informação importante, meu povo. Se o tempo de internet, conversa telefônica e que ela não usou foram iguais, eu posso chamar esse tempo, por exemplo, de T, beleza? E eu sei que o tempo que ela utilizou a internet mais o tempo que ela utilizou as conversas telefônicas mais o tempo que ela não usou, isso aqui é igual ao tempo total, que como os três tempos são iguais, eu posso chamar aqui, ó, de 3t, beleza? É 3 vezes o tempo de cada um, é t mais t mais t.
Os três tempos são iguais, tranquilo? Então eu posso chamar aqui de 3t, tranquilo? Beleza. Agora vamos ver as outras informações. Como eu faria para calcular quanto tempo, né, ela ficou somente usando a internet? Eu pego o tempo que ela utilizou, né, vezes a razão de horas pela internet, né? Se você observar, a internet gasta em 20 horas. Então, com isso, a gente pode montar uma equação. Se eu pegar aqui quanto de carga que ela gastou na internet, quanto de carga que ela gastou nas conversas telefônicas e quanto de carga que ela gastou não usando, e somar essas cargas gastas, né, a gente pode montar aqui uma equação, porque a carga total que ela foi é exatamente 50%. Ou seja, é a carga dividido por 2, beleza? Então, como vai ficar essa equação? Olha só, o tempo que ela utilizou para a internet é o T, né, que a gente já viu, beleza? Vezes a razão, que é justamente aqui a nossa internet. Se você observar, a internet é a carga sobre 20, porque gasta em 20 horas, né? Mais o tempo que ela utilizou para as conversas telefônicas, vezes a razão, que é a carga sobre 32, mais o tempo que ela utilizou, que ela não usou, na verdade, né? O tempo que não foi usado, vezes a razão. A razão é o quê? É a carga sobre 80, não é isso? Olha lá, 80 horas se não usar, beleza? Então, observe que a soma dessas cargas gastas vai ser exatamente, né, a metade, ou seja, é a carga sobre 2. É a carga total dividido por 2, beleza? Agora observe que essa equação aí, né, a equação do primeiro grau, tem duas incógnitas, né, duas variáveis. Mas se você observar direitinho, o nosso C, ele está em todos os termos aqui do primeiro membro. Ou seja, eu posso começar colocando ele em evidência. Se eu colocar o C em evidência, lá na parte esquerda, o que a gente vai ter? C que multiplica T sobre 20 mais T sobre 32 mais T sobre 80 igual a C sobre 2. Agora, se você observar tranquilamente, a gente tem C dos dois lados, né, em evidência como fator. E quando a gente tem exatamente isso, a gente pode simplificar, beleza? Lembre-se que quando a gente simplifica, a gente está dividindo. E quando a gente faz uma divisão de um número por ele mesmo, significa que é 1, né? Então, desse lado aqui da igualdade, do lado direito, ficou meio. Então, a nossa equação vai se transformar nisso aqui, ó. Vem aqui para cima comigo. Vai ficar T sobre 20 mais T sobre 32 mais T sobre 80, T sobre 80 igual a meio. Agora sim, a gente tem uma equação do primeiro grau somente com uma incógnita. Então, observe que agora dá para a gente calcular, né? Exatamente aqui, ó, quanto é o nosso T. Agora, observe que interessante. A gente tem aí, né, basicamente, denominadores diferentes. O que a gente pode fazer? A gente pode transformar isso aí, pode fazer pelo MMC ou pode fazer por fração equivalente. Como assim, Bruno, fração equivalente? Por exemplo, eu posso somar primeiro essas duas aqui, beleza? Note que aqui a gente tem denominador 20, né? Eu quero transformar esse 20 em 80. Eu multiplico por quanto? Multiplico por 4. Só que se eu multiplico embaixo por 4 no meu denominador, eu também tenho que multiplicar o meu numerador por 4, beleza? Para ser uma fração equivalente. Ou seja, eu vou ter o meu t sobre 32 aqui, que eu vou repetir, t sobre 32. E essas duas aqui eu vou somar, né? Essas duas aí, ó. Essa, eu vou até destacar aqui para vocês qual eu estou falando que eu vou somar. Essa e essa aqui. Lembre-se que a primeira lá agora é 4t sobre 80. 4t sobre 80 mais t sobre 80, exatamente o quê? Isso mesmo, é igual a 5t sobre 80. Então, aqui a gente pode somar, né? Eu somei as duas que estão em destaque aqui, então vai ficar 5t sobre 80. Agora, note que dá para simplificar, né? Aqui é múltiplo de 5, todos os dois. Então, dá para dividir por 5 e por 5, não é isso? Então, a gente vai ter exatamente o quê? Ó? Lembrando que isso aqui é igual a meio, né? Agora, eu quero somar esses dois aqui. Ó. Primeiro, eu vou simplificar, né? Vou dividir por 5 e por 5, que a gente vai ter exatamente o quê? Vou fazer aqui do lado, ó. Aqui, beleza. Então, a gente vai ter t sobre 32... Mas dividindo por 5 vai ficar t sobre 80 por 5 dá 16, não é isso? 16, isso aí. Observe que agora dá para somar direitinho, né? Eu vou pegar
pego essa daqui, ó, e multiplico por 2 para ficar denominador 32 igual a essa daqui, ó, igual a essa aqui que eu estou apontando, beleza? Então, lembrando que é igual a meio, né? E agora eu vou efetuar essa soma. Lembrando, meu povo, olha só, se você quisesse chegar nessa daqui e calcular utilizando o MMC, você poderia tranquilamente, beleza? Você ia fazer o MMC entre 80, 32 e 20 e você chegaria na mesma resposta, certo? Mas eu acho que dessa forma aqui, né, fica bem mais viável. Tranquilo? É claro que eu estou explicando, demora um pouco mais, mas se você estivesse fazendo na prova, tenho certeza que seria bem mais rápido, ok? Multiplica essa aqui toda por 2, lembre-se que eu tenho que multiplicar tanto no numerador quanto no denominador, então a gente vai ter exatamente t sobre 32 mais 2t sobre 16, ok? Opa, sobre 32, né, tem que multiplicar em cima e embaixo, então sobre 32 igual a meio. Agora note que a gente tem exatamente o quê? 2t, né, mais t aqui em cima. Já que os nossos denominadores são iguais, é só somar, né? Então a gente vai ter exatamente aqui, ó, 3t sobre 32 igual a meio. Ora, agora é só isolar o 3t, né? Esse 32 aqui que está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Então, olha só, dividindo passa para cá multiplicando. Então, o nosso 3t, que se você observar, o nosso 3t é o tempo total, olha lá em cima. Vou destacar para vocês, ó. Vou destacar para vocês aqui. O nosso 3t é o nosso tempo total, beleza? É o tempo de uso de cada coisinha. E não, a gente não precisa isolar o t. É só aqui, ó, isolar o 3t, que já é o tempo total. Vai ficar 32 está dividindo, passa multiplicando, então vai multiplicar meio, né? Então vai ficar 32 vezes meio. Ora, 32 vezes meio é a mesma coisa que 32 dividido por 2, né? Que é quanto? Isso mesmo, meu povo, 16. Então significa que o meu tempo total, que é 3t, é igual a 16, então passaram-se 16 horas, nosso gabarito, olha só, olha lá, tenho certeza que você já sabe, né? Isso mesmo, meu povo, nosso gabarito, letra D. Tranquilo? Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 25 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível J, meu povo. Olha só o que diz essa questão. Maria escreve em cada círculo da figura um número de um algarismo, sendo todos os 7 números diferentes. Então aqui, né, vão ser 7, se a gente tem 7 círculos, né, vão ser 7 números diferentes de um algarismo, beleza? O produto dos 3 números na linha é sempre o mesmo. Então aí, ó, se eu pegar, multiplicar, eu vou trazer a imagem bem maior para a gente entender, beleza? Aqui, ó, bem maior, beleza? Basicamente, quando a gente multiplicar os números que estão nessa linha, vai dar um valor, né, o produto. Quando a gente multiplicar nessa linha e nessa linha aqui, tem que dar o mesmo valor. É basicamente isso que ele está falando, beleza? E a pergunta é, olha só, qual número foi escrito no círculo com ponto de interrogação? Basicamente é isso, beleza? Primeiro, vamos analisar aqui, galera. Quais números a gente pode utilizar? Números de um algarismo, né? Então aqui de 0 ao 9, tranquilo? Só que se você observar alguma coisa interessante, né? Nenhum desses círculos está nas 3 linhas ao mesmo tempo. Por exemplo, esse daqui, ele está nessa linha e nessa, mas não nas 3 linhas ao mesmo tempo. Ou seja, obrigatoriamente, né? A gente não pode utilizar o 0. Porque se eu utilizar o 0 em qualquer um desses círculos, né, a gente vê que vai dar 0 em 2 das linhas, que se a gente colocar nessa parte aqui do meio, né, e na outra não tem como dar 0, porque a gente não pode repetir algarismos. Ele fala que são 7 números diferentes, beleza? Então, quais números a gente pode utilizar inicialmente? Podemos utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos utilizar esses, né? Só que se você notar uma coisa bastante interessante, né? Além do 0 que a gente não pode utilizar, nós também não podemos utilizar, ó, o número 5. Por quê? Se eu colocar um 5, vamos supor que eu coloque um 5 aqui. Significa que essa linha que eu vou pintar para vocês, eu vou destacar, essa daqui, vai ser um múltiplo de 5. Essa aqui também vai ser um múltiplo de 5, beleza? E para essa linha que eu vou fazer em outra cor ser um múltiplo de 5, eu teria que ter aí um 5, beleza? Então não tem como a gente ter, né, em todas as linhas múltiplos de 5 se a gente só tem um número que é múltiplo de 5 aqui.
Só um número. Então, significa que não podemos usar o 5. Então, 5, tchau para você. E a mesma coisa vale para o 7. A gente também não pode usar por esse motivo. Aí você pode perguntar, Bruno, e o 6? O 6 pode. Porque se você notar, o 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Ou seja, se eu tiver 3 e o 2 em uma linha, eu colocando o 6 embaixo, já vai ter uma equivalência, entendeu? Basicamente é isso que eu quero passar para vocês, ok? Então aí, ó, de cara, a gente não pode utilizar esses valores aí. Quantos valores sobraram para a gente poder utilizar? Vou pegar aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a gente tem que encaixar esses números de alguma forma, para a gente poder ter o mesmo produto, né? Observe que ficar testando não é uma coisa tão interessante, né? Então, o que eu posso ver? Eu posso ver exatamente aqui, ó, quem são os fatores primos de cada um deles, beleza? É claro que o 1 não precisa, né? O 2 e o 3 não precisa, mas o 4, o 6, o 8 e o 9 precisa. Porque observe que se eu tiver o 2, o 3 e se eu tiver um 4 aqui, eu sei que nessa linha aí que eu acabei de fazer, eu tenho 3, 2, beleza? Que é esse 2 primeiro e esse 4 que é 2 vezes 2. Então, tenho 3 fatores 2 e eu tenho um fator 3. Se eu conseguir fazer a mesma coisa nas outras linhas, então, ó, seria a minha combinação, certo? Então, basicamente aqui o que a gente vai ter? A gente tem que o 1, o 2, o 3, o 4, que é 2 vezes 2, beleza? Eu vou colocar a potência, né? 2 ao quadrado. Temos que o 6 é 2 vezes 3. E temos que o 8 é 2 ao cubo. E o 9 é 3 ao quadrado. Então, a gente tem basicamente esses elementos. Quantos fatores 2 a gente tem? Vou aqui, ó, destacar para vocês. Temos 3 fatores 2, 4, 5, 6, 7. Temos 7 fatores 2, beleza? Como eu quero dividir igualmente para as linhas, algum deles vão ter que ficar no meio, beleza? Ficando no meio, a gente tem exatamente aí a possibilidade de encaixar os outros. E quantos fatores 3 a gente tem? 2, 3, 4, beleza? Como a gente tem 4 fatores 3, a gente tem que obrigatoriamente, né, colocar um no meio e o resto na ponta. Por que, Bruno, um no meio e o resto na ponta? Porque se a gente tem 4, a gente pode fazer esse tipo de combinação. Olha só, se liga aí. 4 fatores 3. Observe que se eu tiver aqui, ó, 3 ao quadrado, são 2 fatores 3, beleza? Um fator 3 aqui e um fator 3 aqui. Ou seja, nessa linha eu tenho 2 fatores 3. Nessa linha eu tenho 2 fatores 3. E nessa linha eu tenho 2 fatores 3. Tranquilo? Só que a gente não tem 3 e 3, né? Obviamente, a gente tem um 3 e o outro é um 6. Então, aqui a gente tem 3 vezes 2, beleza? Então, 3, 9 e 6, tranquilo? Basicamente é isso. Agora, a gente tem que distribuir os outros também, ok? Nós temos que distribuir o 2 ao cubo, 2 ao quadrado e o 2 e o 1, ok? Aqui a gente pode pensar em o quê, meu povo? Eu posso aqui, por exemplo, colocar 2 ao quadrado. Eu tenho 2 fatores 2, né? Observe que aqui eu posso colocar 2 ao cubo. Eu tenho 3 fatores 2. Então, será que eu posso encaixar 3 fatores 2 em todas as linhas? Posso. Por quê? Aqui eu tenho 3 fatores 2. Para ficar somente 3, eu coloco 1 aqui. Aqui eu tenho 2 fatores 2. Com esse outro 2 dá 3 fatores 2. Né? E nessa linha aqui, que é a vertical, para eu ter 3 fatores 2, é só eu colocar o 2 aqui embaixo. Beleza? Então, se você notar, a gente completa com todos os valores, beleza? Só utilizando aí os fatores. Então, né, obviamente, você já viu qual foi o número que ficou na interrogação, né? Então, a gente chegou ao final da nossa questão. O número que está na interrogação, olha só, é o 2, isso mesmo, gabarito, meu povo, letra A. Tranquilo? Gostou das resoluções? Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima questão. Tamo junto e é nóis, valeu, hein?